Pessoal, esse aqui é um vídeo sobre a segunda parte sobre a introdução ao MATLAB. A gente já estudou as ideias principais. Hoje vamos aprender a criar funções e chamar funções de MATLAB. Aí a gente consegue resolver todos os nossos problemas. Antes disso, gostaria de mostrar uma coisa sobre matrizes. Se eu pegar a matriz A, definir aqui a matriz A, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e fecho. Eu posso chamar qualquer elemento dessa matriz, por exemplo, A de 1,1. É o elemento A1 dessa matriz. Ó. O elemento 1. Então, Enter, está aqui 1. E se eu quiser essa primeira coluna aqui, ó, esse vetor coluna 1, 4, é só pegar A. Já que eu quero a coluna, eu tenho que varrer aqui os elementos da linha. Então, aqui vai ser 2 pontos. Poderia ser de 1 até end, mas 2 pontos, talvez eu não saiba. E botar aqui 1. Esse elemento vai ter como resposta essa coluna aqui. E o tamanho desse vetor é exatamente o número de linhas. Então, eu também poderia pegar a coluna. Vou pegar a primeira linha, vírgula, 2 pontos. Isso aqui eu vou encontrar exatamente a primeira linha aqui. Ó. 1, 2, 3. E o tamanho dessa A1 é exatamente o número de colunas, né? Aí, ó. Certo? É bem legal você perceber que eu posso varrer os elementos dessa matriz A e J sem precisar criar um for. Eu posso muito bem usar essa vetorização da minha matriz. CLC. Agora vamos lá. Como é que a gente cria funções? Isso é importante. Eu vou abrir um script. Para criar uma função, vamos lembrar aqui de alguma coisa. Vamos criar umas funções, as definições sobre... Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui essa... Vamos falar de algoritmo MATLAB. Aqui é uma matriz. O sistema AX igual a B, eu falei a vocês. E aqui são operações das matrizes. Por exemplo, como é que eu defino a soma de A mais B? É uma matriz CJ é igual a IJ mais BJ. Analogamente, eu também posso fazer. Ó. O produto é uma matriz de uma matriz vezes o escalar. A matriz CJ é lambda, que é o escalar, vezes a IJ. E J varre todos os elementos da matriz, né? I varre as linhas e J as colunas. Ou seja, I vai de 1 até N, J vai de 1 até M. Certo? Nesse caso, mesma coisa, eu defino multiplicação de matrizes. E aqui eu defino o transposto. É só trocar o I pelo J. Usando essa ideia, você faz o programinha rapidinho envolvendo as operações. Eu vou pedir depois uma atividade que vocês façam isso no MATLAB ou no Octave. Define essas coisas aqui. E crie uma funçãozinha que chame ela. Faça um videozinho mostrando como é que criou a função e chamando essas funções. Só que eu quero que vocês façam duas multiplicações. Eu quero que faça essa multiplicação A vezes B, normal. E depois eu quero que eu faça uma multiplicação A vezes B usando a definição do produto matriz vetor. Você chama uma função, que é o produto, define a função produto matriz vetor, e depois você define o A vezes B como sendo o produto matriz vetor, onde A vezes a coluna de cada vetorzinho de B. Vetor coluna de B. Certo? Como eu defini para vocês em aula. Eu vou criar uma dessas funções aqui, por exemplo. Eu vou fazer a função soma, só para você mostrar como é. Eu já fiz isso no vídeo. Vamos fazer produto. Produz usando uma função que calcula o produto, a matriz vezes um lambda, uma constante. Então eu tenho que dar como entrada a matriz A e um lambda, certo? Vamos voltar aqui o MATLAB. Certo. Primeira coisa, abre um script. Aqui tem uns exemplos que eu já criei, ó. Eu estava testando. Na verdade eu fiz um vídeo e deu erro, tem que fazer outro. Você bota function. Coloca a saída que você quer. A saída vai ser uma matriz que eu vou chamar P. Produto. Vou chamar de C. Pronto, C igual aquilo. Czão. Igual. Bota o nome da função. Eu já até criei essa função. Ó. Produto escalar. Vou até abrir ela aqui. Ó. Produto escalar.
onde tem como entrada a matriz A e a constante K. Aí eu botei um for que varre de 1 até a número de linhas. O I vai de 1 até o número de linhas, que é A 2.1, que eu peguei a primeira coluna. E essa coluna, o tamanho dessa coluna dá exatamente o número de linhas. E o J vai de 1 até o número de colunas, que é um dos pontos. Como eu expliquei antes a vocês. É muito mais fácil. Já que essa matriz é genérica, eu não sei o tamanho dela. Então eu boto o comprimento da matriz A, que é dado como entrada. A matriz CJ é K, que é dado, vezes a matriz AJ, que é dado também. Essa função tem como saída a matriz C, que é o produto K vezes AJ. Essa função você salva. Quando você salva, o nome dessa função tem que ser o nome do arquivo. Tem que ser exatamente o nome da função. Tá aqui, ó. Prod ESC, que é produto do escalar que eu inventei. Pode ser qualquer nome. Só não pode ser um... É bom você evitar colocar nomes que já tenham funções internas do MATLAB que tem esse nome. Mas nesse caso aqui eu inventei, acho que não tem não. Pronto. Você salva. Deixa eu salvo na pasta. Pode fechar, não tem problema. Você abre um script. Define uma matriz qualquer. Vou botar aqui. Só para... É o hábito. CLC. Define a entrada. Eu vou chamar de matriz A1. Vou colocar uma coisa aqui qualquer aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecha. Certo? Vai dar erro porque essa matriz aqui é 4. Tem que botar um elemento aqui. Vou botar aqui menos 1. Pronto. A matriz A1. Vamos definir um valor de K aqui. Ó. K igual a 3, por exemplo. E vou chamar a função que é prod. Eu vou chamar C. A minha matriz C vai ser prod ESC. Tem que ser exatamente o nome. Prod ESC. Aí a entrada é sempre aí você olha como tá aqui, para não cometer nenhum erro. Como é que tá? É a matriz e o escalar, certo? Então vou botar matriz, que a minha matriz aqui é A1 e o meu escalar é K, mas poderia ser qualquer valor, não importa. Eu botar até o valor direto aqui na função, não tem problema. Se eu rodar essa seção aqui, observe que eu não preciso salvar, porque se eu botar rodar a seção, se eu botar run, aí precisa salvar esse script. Se você tivesse no Octave, você poderia selecionar e rodar a seleção. Que deve ter uma opção sobre isso. Se você estivesse usando Scilab, que é outra versão livre parecida com o MATLAB, é muito mais complicado, porque você teria que pegar essa função e executar essa função para poder chamar ela aqui. Ou seja, é uma novela, não vale a pena desistir de usar o Scilab por conta dessas gambiarras. Então, eu vou rodar e a saída vai ser C, que é o produto de A vezes K. Ou seja, vai dar C, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 1, menos 3. Aqui vai dar 15, 18, 21, 24. Aqui, ó. 6, 9, 12. Chamei a função. Pronto. É assim que se cria uma função e aqui é a saída. Certo, senhores? Eu vou fazer alguma coisa diferente? Não. Eu vou criar mostrar aqui, continuando a falar do algoritmo de... Eu vou botar aqui porque eu botei uma opção para desligar o vídeo quando aperta ESC. ESC não, cadê? Visualizar. Modo tela cheia. Quando eu aperto, quando desligo o vídeo. Então eu tenho que vir por aqui. Agora o algoritmo de escalonamento. O algoritmo de escalonamento é assim. No passo 1, você pega o elemento A11, que é o pivô, diferente de 0. Porque se isso aqui não for, se for 0, você tem que encontrar outro, trocando as linhas. Encontra o multiplicador. Esse multiplicador sempre é o elemento da linha que você quer abaixo do pivô, dividido pelo pivô. Lembra que eu falei isso em sala de aula? Eu pego o multiplicador. E sempre o elemento A e J, ou seja, os elementos A e J da linha, vai ser a linha em questão menos o multiplicador vezes a linha pivô. E varro todas as linhas e todas as colunas abaixo daquele pivô. Né? E dá bem faço isso com B também, porque eu faço a mesma regra com a minha matriz coeficientes e faço com as matrizes ampliadas. Eu faço isso com todo mundo. E daí, quando eu faço esse primeiro passo, eu zero todo mundo que está abaixo do pivô. Faço novamente a próxima etapa fazendo a mesma coisa com o próximo pivô.
pode ver que é 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, NN. Porque essa aqui é a matriz quadrada, certo? Esse é um algoritmo mais simples, só para vocês entenderem. No passo K, eu encontro o késimo multiplicador e eu vou fazendo a mesma estrutura, tanto com trocando as linhas pelo multiplicador vezes a linha pivô, e encontro a nova linha, e faço isso com os B's também, certo? Antes do último passo, eu tenho essa estrutura aqui. Aí eu só faço zerar isso aqui, né? Zerar isso aqui usando o pivô anterior, zero isso aqui, aí fica tudo escalonado. Aí eu volto para meu sistema que eu tinha antes. Eu poderia continuar o algoritmo zerando aqui em cima, usando a matriz ampliada, certo? Onde aqui fica tudo 1, já esqueci o nome de novo, eu sempre esqueço. Certo. Essa matriz, mas não vou usar esse algoritmo não. Eu vou parar aqui, depois que zerar isso aqui, é claro, vou parar aqui e vou fazer uma retrosubstituição. Eu tenho o meu sistema que eu tinha antes, e aqui eu encontro o xn passando o bn dividido por 2. Eu encontro o xn, depois substituo o xn aqui, encontro o xn menos 1, substituo o xn menos 1 na equação anterior, encontro o xn menos 2, até encontrar o x1. Ou seja, com essa formuleta aqui, eu encontro cada uma das minhas soluções, x1, x2, x3, xn, fazendo uma retrosubstituição, podemos dizer assim. Esse é o algoritmo de escalonamento de Gauss, certo? E a gente pode resolver, usando esse algoritmo, resolver esse sistema aqui, ó, 1, 1, 2, 3, 1, 5 e assim vai, certo? Vamos resolver usando o MATLAB. Eu implementei esse algoritmo aqui no MATLAB, para mostrar a vocês como é poderoso essa ferramenta. Vamos voltar aqui para o MATLAB. Vou limpar isso aqui, CLC, Clear. E vou mostrar o algoritmo que eu criei. Eu chamei de Gauss Escalona. Vai poder ser o nome que você quiser. Tem como entrada a matriz A e o vetor coluna B. E X é a solução. Aí eu peguei N é o comprimento de B. X eu comecei com o vetor de zeros. Defini a minha matriz aumentada, que é a matriz A, B. Aí usei aquelas equações. Eu encontrei o multiplicador na primeira etapa. E depois fui fazendo isso com todos os elementos da matriz A. E também fiz isso com os elementos de B também. Quando eu fiz isso, todo mundo aqui eu escalonei minha matriz usando esse código aqui. Depois eu fiz a retrosubstituição, certo? Fazendo a retrosubstituição, fui encontrando cada elemento xi, e daí esse xi, o x1, x2, x3, xn, no caso o xn, isso, que é o tamanho de B, é a minha solução, certo? Porque eu poderia ter encontrar a minha matriz ampliada, mas isso aqui eu não preciso não, é só o xi. Posso até apagar isso aqui, não vai alterar em nada. Então, a minha saída é o vetor x, que eu defini aqui, ó, x. Eu não preciso nem colocar isso aqui não, coloquei só para frescar mesmo, para mostrar a vocês que tem uma saída, que é x. Com isso aqui, senhores, você salva essa função com o nome do arquivo com o mesmo nome. Tem que estar na pasta, senão dá problema. Ou então você bota no caminho do MATLAB, que é outra história, mas deixa para depois. Fecha. Agora vamos falar aqui, teste sistema. Limpo, CLC. Defino a minha matriz A, ó. Eu vou até colocar aqui para vocês visualizarem. Que é exatamente a mesma matriz que eu coloquei no exemplo. Eu gosto desse exemplo porque a solução dele é 1, 2, 3, 4. Só isso. Aqui, essa é a minha matriz A. Aqui é o meu vetor coluna, 10, 31, menos 2, 18, como mostrei quase agora. E a minha solução x é Gauss escalona, que é o nome da função, Gauss escalona. E a entrada é A e B. Eu poderia chamar isso aqui de outra letra. Eu poderia chamar isso aqui de C. Chamar isso aqui de Dzinho. É só botar o C e o Dzinho aqui. Não faz diferença, senhores. É o nome da variável. Eu vou rodar e x é a saída. Vai aparecer na tela que eu não botei ponto e vírgula. Vou rodar a seção. Tá aqui, ó. A solução é x igual a 1, 2, 3, 4, que é a solução do sistema. Certo? Era isso que eu ia mostrar a vocês. Para mostrar o quanto que é poderoso essa função, essa ideia de função, eu vou fazer outra coisa. Salvar isso aqui. Vou fechar isso aqui. Clear. CLC. Vou mostrar a vocês um negócio que eu ensinei a vocês no curso de cálculo. Só para curiosidade. É um algoritmo rapidinho, então vamos lá.
Deixa eu visualizar aqui. Tela cheia. O algoritmo que eu acabei de mostrar foi um pouco rápido, mas é para vocês entenderem. Vamos aprender a resolver integral numérica f de x de a até b. Vocês sabem mais que eu, a integral Riemann é definida no curso de cálculo como sendo a área abaixo da curva. Vamos aprender a como calcular essa área abaixo da curva usando o computador, ou seja, calcular numericamente isso aqui. O algoritmo mais interessante que eu posso mostrar a vocês é, em vez de usar retângulos debaixo da curva, eu uso trapézios. Trapézio porque quando eu pego um trapézio, fica essa linha aqui puxando daqui para cá e fica um erro menor. O errozinho fica esse espaçozinho bem menor, então fica uma aproximação melhor do que usar retângulo. Se eu usasse retângulo, ia ficar assim, ó. Ia ficar um corte aqui, ia ficar um espaço muito grande aqui. Poderia minimizar colocando essa partição bem pequenininha, mas trapézio é melhor. Professor, como é que eu calculo a área abaixo da curva? Pronto, eu calculo a área desse trapézio. Depois a área desse outro trapézio, a área desse trapézio, e somo todas essas áreas e pronto. Como é que eu calculo a área de um trapézio? É essa altura aqui, que é o f de x0, é base menor, mais a base maior, que é essa outra altura aqui, ó, f de x1, vezes h, que é exatamente essa distância aqui, que é h, todas é a mesma distância, é regular, vezes h dividido por 2. Então, tem essa área desse primeiro trapézio. Segundo trapézio, base maior, que é o f de x1, mais base menor, o f de x2, vezes h, que é essa distância aqui, ó, dividido por 2. Eu faço isso com todo mundo. Então, basicamente, fica h sobre 2, que é a altura dividido por 2, vezes f de x0 mais f de x1. Depois, f de x1 mais f de x0. Eu faço isso com todo mundo. Só que eu vou somar f de x1, f de x2 e f de x3 duas vezes. Não sei se vocês percebem isso. Então, quando eu multiplico por h sobre 2, vai cortar o 2 com 2. Mas vamos lá, vou mostrar aqui. Eu quero calcular essa integral até b de f de x. Eu defino um h regular como sendo o comprimentozinho de cada partição, que é b menos a sobre n. Cada ponto xi é a mais i vezes h. É como se fosse assim, o x0 é o ponto A. O x1 é a mais h. O x2 é a mais 2h. O x3 é a mais 3h. E assim vai. Entenderam? É assim que eu encontro cada elemento xi da minha partição. Aí eu vou calcular a área de cada trapéziozinho, que é exatamente h sobre 2 vezes f de xi menos 1 mais f de xi. Isso é uma área de um trapéziozinho. Eu vou somar todas essas áreas. Eu tenho exatamente o n, que é a minha integral. A1 mais A2 mais A3 mais a n. Vocês estudaram isso em cálculo comigo. Então, é a área do primeiro trapézio mais a área do segundo trapézio até a área do enésimo trapézio. Quando eu arrumo tudo isso, fica h sobre 2 f de x0 mais f de xn, ou seja, a, e aqui é b, o f de a e o f de b. E o f de x1, f de x2, f de x3 aparece duas vezes, por isso que fica h. Professor, como é que eu implemento essa equação 10.3? É com vocês, tanto faz. Eu, particularmente, fiz assim. Para usar isso tudo dentro de um for, começando de 0 até n, para varrer todo mundo, eu posso começar a calcular todo mundo que está aqui, ó, e depois somo com esse valor e somo com esse valor. O f de x0 é o valor da função aplicada no ponto x0. O f de xn é o valor da função aplicada em b. Isso eu consigo calcular facilmente. E depois eu faço um for somando cada coisa. Eu começo somando com esse primeiro valor aqui e vou somando cada dos outros. Aí depois no final eu somo fxn. Professor, não estou entendendo nada. Quando eu mostrar o código vocês vão entender. O fato é que eu quero que você entenda que isso aqui é h. Para somar com esse aqui h sobre 2, aqui teria que ser h sobre 2. Então eu multiplico por 2 aqui e divido por 2. Vai ficar 2h sobre 2. Aí o h sobre 2 fica em evidência. Fica duas vezes isso aqui. Vai ficar duas vezes isso aqui. Por isso que eu vou multiplicar por 2 esses valores aqui, viu, senhores? Para poder agrupar tudo numa coisa só. Vou mostrar a vocês. Joga o MATLAB para mostrar a função que eu criei. Cadê o MATLAB? A função que eu criei é trapézio máximo. A saída é o valor da integral. A entrada é uma função f. O intervalo a e b, o valor de a e o valor de b do intervalo de integração. E n é um número de partições. O número de partições que eu vou dividir abaixo da área. Como se fosse o número de trapéziozinho que eu quero. Né? N. Eu tenho um pedacinho h, que é b menos a sobre n, que é o tamanhozinho de h, né? O tamanhozinho de cada partição. Eu tenho o valor da função no ponto A, que eu uso a função feval, é tipo o f é evaluado no ponto A.
f é valorado no ponto A. E agora eu vou varrer, começar de 1 até n-1, né? Eu vou calcular os outros valores, x de 1, x de 2, x de 3, x de 4. E vou somar todo mundo, ou seja, vai de 1 até n-1. X é A mais H vezes I, e vai isso aqui. Lembra que eu falei que é aquela PA? X de 1, x de 2, x de 3. Depois eu calculo G, que é o valor da função aplicada em cada ponto x, y. Depois eu vou somando. Eu começo com S0, é o valor de A, e depois eu vou somando o valor inicial, que é esse primeiro valor, e vou juntando com os S que eu fui calculando aqui. S é igual a S mais 2 vezes 2G. Certo? Aí vai juntando, e aqui eu tenho a soma de todo mundo até o ponto n-1. Depois eu somo com o ponto n, que é exatamente o ponto da função no ponto B. Então, fazendo esse código aqui, eu estou somando todos os trapézios, que vai de 0 até n. Certo? E a minha integral vai ser exatamente S vezes H sobre 2, ou H sobre 2 vezes S, tanto faz. Isso aqui é o valor da minha integral. Essa é a minha função, tem como sair do valor da integral. Agora eu vou mostrar como é que resolve, chama essa função. Vou fechar aqui, para mostrar que não precisa, tá? Vou abrir um teste que eu coloquei, eu acho que eu criei aqui. Antes de começar, mostrar a vocês que antigamente o MATLAB tem como definir a função f inline. Você bota f igual inline, bota o nome da função, no caso aqui é x ao quadrado, e aqui é a variável que eu estou querendo, x. Essa é a função para a parábola x ao quadrado. E eu quero calcular a integral de x ao quadrado de 0 até 1. E o número de partições é 100. Então, int é trapézio máximo de f, que eu acabei de definir. A é 0, B é 1 e N é 100. Se eu rodar isso aqui, senhores, vai dar exatamente a integral de x ao quadrado de 0 a 1. Integral numérica, 0,3334. Ah, professor, mas essa função inline não é muito comum hoje em dia, não. Dificilmente eu vejo, eu nunca usei, na verdade. Eu uso mais hoje em dia a função handle, que é a mesma função inline, só que fica assim, eu boto arroba, a variável x e boto o nome da função. Aqui eu botei essa função exponencial de menos x ao quadrado para mostrar o quão é interessante isso aqui. Calcular a integral de x ao quadrado, todo mundo sabe que é x3 sobre 3, substitui 0 em 1, morreu. Mas calcular a integral de exponencial de menos x2, analiticamente, senhores, você não consegue, é impossível. Certo? Por essa aqui é a distribuição normal, a densidade da distribuição normal de probabilidade, que a gente só resolve numericamente. Quando vocês forem estudar probabilidade ou estatística, no final do livro de estatística tem uma tabela de números, e essa tabela nada mais é do que a solução numérica dessa integral aqui. Então, vou mostrar como é que calcula a integral de 0 a 1 da exponencial de menos x ao quadrado. Certo? Vamos mostrar usando a função handle, que é a mesma coisa da função inline. Certo? Só para mostrar a vocês que é possível fazer. Vou rodar, a função está aqui na pasta. Vou rodar, chamei a função, está aqui, 0,74. Certo? Se você quiser mudar os intervalos, é só mudar esse valor aqui. Se quiser botar um n mais fino, maior. Certo? Pronto. É assim que calcula, que chama uma função dentro do MATLAB. Só mostrar a vocês o quão é poderoso essa ferramenta. Certo, senhores? Agora vocês estão preparados para fazer os trabalhos que eu pedi a vocês. Certo?